Aquela notificação da Associação de Moradores do Bosque das Palmeiras chegou numa terça-feira cinzenta, e o conteúdo dela conseguiu ser ainda mais desagradável que o tempo. Diziam que eu tinha 72 horas para remover todas as minhas instalações não autorizadas e devolver a área ao estado original. 72 horas. Depois de meses de trabalho, de investimento pessoal considerável na modernização da infraestrutura de distribuição elétrica interna do loteamento, com cabos de maior capacidade e disjuntores adequados, na instalação de uma rede local de fibra óptica que finalmente trouxe internet decente para o nosso canto, e até na preparação para sistemas de casa inteligente que eu sonhava para minha futura casa. Tudo feito com a autorização verbal e os acenos de cabeça do antigo síndico e da construtora Horizonte Azul, que, diga-se de passagem, também haviam recebido e aprovado meus projetos técnicos detalhados para essas melhorias, que otimizavam a distribuição a partir dos pontos de entrega da Energisa e da Net Claro. Eles pareciam genuinamente gratos por alguém tomar a iniciativa de elevar o padrão do que era oferecido. Mas o Sr. Valdemar Costa, o novo presidente da associação, eleito numa daquelas reuniões com quórum baixíssimo e promessas vagas, claramente não partilhava desse entusiasmo. Ah, o Sr. Valdemar. Ele era o tipo de homem que parecia ter engolido um manual de regras e achava que a vida de todos deveria ser regida por ele. Desde que assumira, sua principal missão parecia ser encontrar pelo em ovo, especialmente se o ovo fosse meu. Suspeito que minha proatividade o incomodava. Talvez uma inveja mal disfarçada do respeito que eu tinha conquistado entre os vizinhos que já se beneficiavam das melhorias. Aquele papel na minha mão era a prova disso. A injustiça queimava, um gosto amargo na boca. Estado original, ele dizia. O estado original daquele terreno, no que dizia respeito à distribuição interna, antes de eu meter a mão na massa, era basicamente a fiação mínima padrão fornecida pela construtora, partindo das conexões rudimentares que a Energisa e a Net Claro tinham deixado como ponto de partida para o loteamento. Ele achou que eu ia choramingar, pedir prazo, talvez oferecer um suborno discreto. Ele não me conhecia mesmo. Minha raiva inicial transformou-se numa calma fria, quase assustadora. Eu li e reli aquela frase: remover todas as instalações pessoais e devolver a área ao seu estado original. E foi aí que a ideia surgiu, deliciosa e terrível. Eu iria cumprir, ao pé da letra. Contratei um eletricista credenciado, o Sr. Osvaldo, um senhorzinho que já tinha visto de tudo, para me ajudar e, crucialmente, para documentar cada passo da desinstalação segura e conforme as normas. Começamos pela caixa de distribuição secundária que eu havia otimizado. Adeus! Cabos grossos e disjuntores modernos que eu tinha instalado para garantir capacidade de sobra para as novas casas. Voltamos aos fios fininhos e à configuração básica original da construtora, que mal aguentaria um ar-condicionado potente em cada casa, quanto mais os 3 ou 4 que as novas residências do Bosque das Palmeiras certamente teriam. A fibra óptica da rede local foi desconectada com um cuidado cirúrgico dos meus equipamentos de distribuição. Cada cabo de derivação que eu instalei foi enrolado e etiquetado. Os conduítes que eu tinha passado para a fiação de casa inteligente foram esvaziados. Buracos tapados. Tirei fotos de tudo. Antes, durante, depois. O Sr. Osvaldo balançava a cabeça, murmurando algo sobre gente que não sabe o que faz e prejudica os outros. Eu apenas sorria. Um sorriso que não chegava aos olhos. Foram quase 3 dias de trabalho intenso debaixo do sol forte de Goiás. Muitos lotes ainda estavam em construção, então nem todos os futuros moradores estavam presentes para testemunhar o desmonte, mas alguns vizinhos que já residiam passavam, olhavam curiosos. A dona Clotilde, do lote 7, uma senhora simpática que sempre apreciava da internet estável, aproximou-se com uma expressão preocupada. Ana Lúcia, querida, você não está de mudança, está? E essas obras todas não vão afetar nossa luz e internet, vão? Apenas seguindo as novas diretrizes da associação, dona Clotilde, respondi, com a voz mais neutra que consegui, devolvendo tudo ao estado original como solicitado. Ela franziu o senho, claramente sem entender, mas se afastou. No final da tarde da quinta-feira, algumas horas após a conclusão dos trabalhos, o Sr. Valdemar apareceu, o peito estufado, um caderninho na mão, pronto para sua inspeção.
Ele olhou em volta, a surpresa mal disfarçada no rosto ao ver a área de acesso às caixas de distribuição tão simplificada, tão básica. Muito bem, senhora. Ana Lúcia, ele disse com um laivo de triunfo. Vejo que cumpriu as ordens. Tudo removido. Eu assenti, a serenidade de um monge. Sim, senhor Valdemar. Tudo removido e a área devolvida ao estado original, conforme solicitado por escrito pela Associação de Moradores do Bosque das Palmeiras. Inclusive as otimizações que eu havia implementado nos quadros de distribuição de energia elétrica e nos pontos de acesso da rede local de fibra óptica. O estado original da distribuição interna, como o senhor deve se lembrar, e como consta nos projetos iniciais da construtora, era bastante rudimentar. Adequado talvez para um consumo mínimo, não para o padrão que o Bosque das Palmeiras almeja. Naquele momento, como que para sublinhar minhas palavras, a luz da casa do senhor Guedes, no lote vizinho que estava com o ar-condicionado ligado no máximo devido ao calor, piscou e apagou. Pouco depois, o celular do senhor Valdemar tocou. Era o Dr. Barreto, do lote 12, reclamando que sua conexão de internet havia caído bem no meio de uma teleconferência internacional importante. O sorriso do senhor Valdemar vacilou. Ele olhou para mim, depois para o poste onde antes ficava a robusta caixa de distribuição que eu havia equipado, agora reduzida à sua configuração mais simples e limitada. Mais celulares começaram a tocar nos bolsos de outros moradores que, atraídos pela movimentação ou pelas próprias interrupções, saíam de suas casas, olhando confusos para os postes, para mim, para o senhor Valdemar. A ficha começou a cair, lenta e dolorosamente no rosto dele. Dentro de uma hora, após múltiplas reclamações individuais, a Energisa entrou em contato com a associação, indagando sobre relatos de sobrecarga e instabilidade na rede de baixa tensão em um setor específico do loteamento, onde recentemente tinham aprovado um reforço na distribuição secundária. Logo em seguida, foi a vez da NET Claro, questionando por que vários de seus clientes no Bosque das Palmeiras estavam reportando perda total de sinal, quando a infraestrutura de acesso até o loteamento estava funcionando perfeitamente. As reclamações dos moradores se avolumaram. O estado original da distribuição interna era um pesadelo para um loteamento que se vendia como moderno e de alto padrão. Nos dias seguintes, o caos se instalou. Orçamentos emergenciais para refazer a infraestrutura interna, que eu tinha sido forçada a reverter para o padrão mínimo, eram exorbitantes. A incompetência do Sr. Valdemar ficou exposta de forma humilhante. Ele tentou me culpar, claro, mas minha documentação era impecável. Fotos, notas fiscais dos equipamentos removidos, laudo do Sr. Osvaldo e principalmente a ordem escrita dele. Era a prova cabal de que eu apenas segui suas instruções precisas. Numa reunião extraordinária, convocada às pressas pelos moradores furiosos, o Sr. Valdemar Costa foi destituído do cargo. Dizem que ele vendeu o lote dele no Bosque das Palmeiras com prejuízo, só para assumir dali. Eu? Eu fui convidada aos que apresentaram um novo projeto para a infraestrutura de distribuição interna, desta vez com um contrato formal, pagamento justo e o respeito de toda a comunidade. E assim, todos no Bosque das Palmeiras aprenderam, especialmente o ex-presidente da associação, que às vezes seguir as regras cegamente, principalmente quando são as suas próprias regras absurdas impostas aos outros, pode ser o caminho mais curto e eficiente para a própria desgraça. E eu finalmente pude dormir em paz, sabendo que a justiça, mesmo que aplicada com uma dose calculada de malícia, tinha prevalecido.